Filhas da pauta, filhas da pauta. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Filhas da Pauta. Estamos começando mais um episódio com informações relevantes, importantes, conversas corajosas, né, Margot Ferreira? É isso, a gente está aqui para falar sobre tudo isso, mas também sobre saúde, né? Nossa saúde física, a nossa saúde feminina, a que passa pelo nosso feminino, ela é importantíssima. E o tema de hoje é justamente isso. Mitos e tabus sobre o HPV. Para isso a gente tem como convidada a doutora Ana Caterine, ginecologista. Muito obrigada pela sua presença, bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço a oportunidade. A senhora poderia se apresentar, falar sobre a sua carreira profissional pouquinho? Eu sou ginecologista, sou professora titular do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou na universidade há 30 anos. Muito bom. Falando sobre o HPV, né, ainda há muitos mitos envolvendo este assunto, muito preconceito. E imagino que esse seja um desafio seu diário no consultório, né? Ah, sim, com certeza. Ainda existe muito medo do HPV, muito estigma em relação ao HPV. E existe também ao mesmo tempo que existe o medo, existe uma negligência. O quão esse vírus pode ser danoso, principalmente o HPV de alto risco oncogênico, que causa o câncer do colo uterino. Eu acho que é importante justamente a gente entender qual é o perigo do HPV. É um vírus, certo? O HPV é um vírus que causa câncer, não só no colo do útero, mas também no ânus, na vagina, na vulva, na boca. Ou seja, o HPV ele tem potencial oncogênico em várias localizações do corpo. Então, ele é um vírus que deve ser combatido, deve ser evitado. Da mesma forma que nós ginecologistas estamos preocupados com câncer de colo uterino nas mulheres, os urologistas estão preocupados com câncer de pênis em homem. O HPV também causa câncer de pênis no homem. É isso que eu ia perguntar. Não são só as mulheres que são acometidas pelo HPV, o homem também. E por isso mesmo há uma grande campanha de vacinação para meninos e meninas, né? Até os 18 anos. Exatamente. Foi um pouco estendida, né? Antes era até os 14 anos e foi estendida até os 18 anos, recomendando uma dose, com a ideia de se ampliar essa população, aumentando a quantidade de indivíduos vacinados, aumentando a quantidade, o percentual de indivíduos vacinados, diminui a circulação do HPV, diminuindo o risco dos cânceres associados ao HPV. Isso já tem acontecido na Austrália. Na Austrália, apesar de ser um país continente, ele tem uma população menor do que a população do Brasil e mais fácil de se fazer programas de vacinação, porque é uma população concentrada. Então, na Austrália, que é o exemplo maior que nós temos de vacinação de HPV no mundo, conseguiu-se diminuir bastante a circulação do HPV entre as pessoas. Nós poderíamos sermos também uma referência, porque nós temos vacinação gratuita contra o HPV para meninos e meninas até 18 anos de idade. Mas, infelizmente, Ângela, a gente vive ainda um negacionismo muito grande quando o assunto é vacina, né? Então, doses de vacina que são, assim, podem evitar uma doença grave como câncer em meninos e meninas futuramente. As doses estão sobrando. E nós, por exemplo, que eu gostaria muito de tomar a vacina contra o HPV, mas ela na rede privada de saúde ela é caríssima para quem já passou dos 50 anos, para quem já passou dos 40, né? Quem não tem mais de 18 anos tem que pagar por ela. Sim. E as vacinas estão sobrando. É lamentável isso. No nosso estado, o estado do Rio Grande do Norte, é onde se
estraga, é um dos estados que mais estragam vacinas. As vacinas ficam vencidas e os pais não levam as crianças para vacinar, o que é muito triste. Eu não sei se a ideia de que a vacina pode causar doença, isso não se justifica, porque a vacina do HPV ela não é feita de vírus. É uma vacina que ela é feita por engenharia genética, por uma partícula semelhante a vírus, ou seja, é como se tivesse um vírus oco sem DNA, que eles chamam de VLP, ou Virus-like Particle Assembly. Ou seja, não existe o risco de haver contaminação pela vacina. Eu já ouvi mães bem informadas, letradas e tudo, dizendo que não ia aplicar a vacina na sua filha para não estimulá-la a começar uma vida sexual mais cedo. Infelizmente, Esse é um mito, negacionismo. né? Isso é negacionismo, né? É absoluto. Além de absoluto. com requintes de crueldade, né? Como assim? Você tem a oportunidade de evitar que a sua filha futuramente tenha um câncer de colo de útero e não vai fazer isso porque ela pode, de repente, despertar para uma sexualidade que ela vai despertar com a vacina ou não, né? Exatamente. Com a vacina, ela poderia despertar de uma forma mais protegida. Sem Exatamente. dúvida. Quer dizer, esse é um dos preconceitos, né? Para além do negacionismo contra vacinas, há também o preconceito contra essa vacina em particular, porque ela é aplicada em meninos e meninas, pensando numa vida sexual, né? Prevenindo doenças de uma vida sexual que, porventura, né, ofereça aí esse risco. Exatamente. Mas, além disso, existe uma população vulnerável onde a vacina também pode ser ofertada de forma gratuita, como mulheres portadoras de HIV, mulheres ou homens portadores de HIV, imunossuprimidos, pacientes que têm câncer, vítimas de violência sexual, transplantados, qualquer indivíduo, homem ou mulher, que esteja em situação de vulnerabilidade. Os portadores de uma que chamam de papilomatose respiratória, que tem um HPV na cavidade oral, também tem indicação, também são acolhidos com a vacina. Então, assim, eu acho que ainda necessita um pouco mais de informação, Sim. de divulgação, que alguns grupos especiais também podem se beneficiar da vacina de forma gratuita. Sim. O HPV, ele é essencialmente transmitido via sexual? Não necessariamente. Por exemplo, nós já tivemos a oportunidade nesses 30 anos, mais 30 anos, de atender crianças com HPV, cujas mães têm HPV. Então, muitas vezes já teve assim, bebês, a mãe, olha, o meu padrasto abusou da criança, de dar polícia e levar para a delegacia. E muitas vezes a criança pegou da mãe por manipulação. A mãe tinha HPV e não lavava bem as mãos e pegava na criança. A criança mais vulnerável pegava o HPV. Então, não necessariamente pode-se adquirir o HPV por contato. E é muito importante que fique claro, que não significa que a criança tenha sido estrupada. A criança foi exposta ao HPV de outra forma, por contato. O homem, na maioria das vezes, ele é o hospedeiro do vírus e a mulher é a receptora? Na verdade, o homem ele tem uma imunidade mais resistente. A constituição do homem, pelo tipo de anatomia, o tipo de mucosa, uma mucosa mais resistente. Então, ele é menos vulnerável ao HPV. Então, muitas vezes, ele tem um HPV, passa para a mulher e ele mesmo já deixa de ter o HPV. É mesmo? É isso. Toma, que é seu. Quase. Fique com você aí. Isso muitas vezes dá muito problema, porque assim, a mulher vai no ginecologista e ela é diagnosticada com HPV, o homem não tem mais o HPV. Então, quando pede o teste para o homem não tem mais o HPV, que ela pegou dele. Então, muitas vezes, isso é um problema, porque o homem fica com a ideia de que a mulher pegou o HPV de outra pessoa. E aí cria um grande problema, Cria um grande problema. E esse é um dos preconceitos em relação à doença, né? Porque
há um estigma contra a mulher, né, sobre isso. Diz que só a mulher pega o HPV. Né? Isso é coisa também de mulher promíscua, também tem isso, né? Não necessariamente. O homem pega o HPV. O HPV não aparece tanto, o homem não manifesta tanto HPV como a mulher. Não, o que eu estou dizendo é que é um preconceito da sociedade, né? Sim, mas o homem pega igualmente. Inclusive, é também muito prevalente o HPV em mucosas mais sensíveis, como a mucosa anal. Os homossexuais masculinos têm muito HPV anal. Então, assim, a questão é de mucosa. A mucosa do aparelho do pênis, ela é mais resistente do que a da vagina. Mas, por outro lado, se o homem for homossexual, ele também vai ter uma maior vulnerabilidade, porque a mucosa anal é mais sensível como a mucosa vaginal. A senhora falou do câncer bucal também, logicamente, via sexo oral, né? Sexo oral também. Sim. A gente tem um depoimento de uma menina bastante jovem, que ela teve o diagnóstico do HPV, Ana Tarsila Miranda, publicitária. Vamos ouvir o depoimento dela aqui para trazer para essa conversa. Oi, Margot e Angela, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, né, falar um pouquinho sobre esse tema e desde já eu agradeço pelo espaço, né, e poder fazer parte desse programa de vocês. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre o meu histórico, né, com HPV, que na época foi uma coisa bem assustadora, foi muito marcante. Eu tinha por volta de 20 anos, por ali, 19, 20 anos, e tinha acabado de começar a namorar. Então eu já com meu esposo, né, atual marido, e não era meu primeiro relacionamento, mas na minha cabeça fazia sentido relacionar a descoberta do diagnóstico, né, diretamente a ele, porque era uma coisa que foi assim em paralelo, né? A gente começou a namorar, eu descobri, enfim. Mas eu fiquei fazendo meu acompanhamento. Ele fez alguns exames, mas também nada foi detectado, né, nele. E ele também não teve nenhum tipo de sintoma. Então, assim, foi uma fase de muitas questões, muitas dúvidas. Mas, enfim, eu foquei no tratamento, né? Tratei algumas lesões com a aplicação de ácido local, com a minha ginecologista. E eu lembro que o meu medo maior era a evolução daquilo ali. Porque a partir do momento que você tem um diagnóstico, você vai em busca de esclarecimentos, né, do que aquilo ali pode se tornar. Então, eu tinha medo de evoluções para casos mais graves, para lesões mais severas, para câncer, né? E assim, eu tratei, fiquei acompanhando, fazendo exames de imagem preventivos, né? Depois de 2 anos disso, eu engravidei, eu tive o meu primeiro filho. Depois, pouquinho tempo depois, 1 ano e 3 meses depois, eu engravidei da minha segunda filha. E graças a Deus, depois assim que passaram as gestações, eu não tive nenhum retorno dos sintomas que eu já tinha tido. Meu útero não tem mais lesões, né? Na minha gravidez também não tive nenhum tipo de intercorrência. Mas e nem acusou mais nenhum tipo de exame. Mas assim, eu sei que isso é uma realidade que comigo foi dessa forma, né? Mas nem todo mundo tem essa mesma sorte. Inclusive, eu tenho uma conhecida, né? Tenho uma pessoa muito próxima que teve o diagnóstico e ela complicou, ela foi evoluindo a ponto de ela precisar fazer uma cirurgia bem delicada, que foi feita inclusive no Rio de Janeiro, né? E assim, a gente só reforça essa questão mesmo da conscientização, né, da prevenção para esses tipos de doença. E principalmente dentro de casa, né? Porque precisa existir de alguma forma esse alerta dos pais também, a meninas novas, né? A filhos também, aos meninos. Encontrar uma maneira, sabe, de criar essa abertura para lidar com certos temas. Eu, por exemplo, lidei com tudo isso sozinha na época, né? Eu compartilhava com as minhas amigas, com meu namorado, mas eu não tinha essa coragem nem essa vontade de compartilhar isso em casa, porque eu sei que seria uma dor de cabeça, enfim, eu não encontraria o suporte necessário, entende? E aí, esse medo do julgamento acaba a gente privando desse conforto familiar, né? Desse suporte. E é muito importante que isso exista, né? Porque isso é muito prejudicial para a nossa saúde mesmo. A mensagem que eu posso deixar aqui, né? Nessa participação,
é que essas mães que possam assistir o meu vídeo, que possam participar do programa, enfim, elas deem esse suporte desde cedo, né, aos seus filhos, para mostrar os riscos mesmos da não prevenção, o que pode acarretar, mas também se mantenham ali acolhedoras, né, para caso aconteça. Não é o que ninguém quer, mas a gente nunca sabe, né, quando vai acontecer com a nossa família. A gente seja essa base, né, seja esse ponto de apoio, que a pessoa se sinta acolhida e trate da melhor maneira possível, porque na verdade o que vai importar é tratar da melhor maneira, né, e tentar sanar o problema, tentar vencer, e não encarar com tabu, com julgamento, porque eu acho que não cabe, né, a gente precisa realmente focar na saúde e no bem-estar, e essa prevenção eu acredito ser a melhor forma de reduzir, né, números, casos, já que é uma coisa que a gente nunca espera que vá acontecer com a gente. É invisível, né? Mas essa é a minha mensagem, meu relato, e eu espero que ligue o alerta de muitas mães também, com seus filhos, adolescentes, jovens, enfim. Um bom dia para vocês, bom programa. Então, doutora, ela fala sobre coisas importantes aí, que são tratamento, primeiro diagnóstico, tratamento e o acolhimento da família. Vamos começar pelo diagnóstico, né? Quanto mais cedo, melhor. É isso? Yes. E aí, sendo detectado, qual é o tratamento? Então, realmente, quanto mais cedo, melhor. Atualmente, o Papa Nicolau e o diagnóstico do vírus, que são os testes de DNA, são recomendados na rede pública a partir dos 25 anos. Pessoalmente, eu recomendo que, se a mulher tiver oportunidade, ela procure antes da primeira relação ou logo após a primeira relação, porque eu já tive, infelizmente, o descontentamento de tratar uma menina de 16 anos. Nossa. É muito improvável, mas pode acontecer. Uhum. Então, é mais provável que se adquira o HPV aos 20 anos, por isso que fala o rastreamento a partir dos 20, e vai ter o câncer aos 30, que tem uma janela de 10 anos. Mas algumas pessoas, algumas mulheres, homens também, têm uma imunidade mais baixa. Então, isso faz com que o vírus ele evolua mais rápido. Portadoras de HIV, por exemplo, se contaminar com HPV, de repente evolui para câncer. E nós não sabemos, nós não conseguimos detectar quem tem uma imunidade mais baixa, não sendo HIV. Tem outras pessoas, por outras razões, têm imunidade baixa. Essa pessoa da imunidade baixa é que vai ter o HPV câncer. Entendo. Então, eu recomendo que a mulher, em alguns países no mundo, logo após a relação, já é recomendado que faça o exame de Papa Nicolau ou o rastreamento pela detecção do DNA do HPV. A hereditariedade, ela pode influir também? Nesse caso específico, não. O que mais influencia realmente, o fator dominante mesmo, é o HPV. Porque o HPV entra dentro da célula, estimula a mutação da célula e o câncer. E a imunidade. Existem outros cofatores, outras infecções como clamídia, herpes, também podem diminuir essa imunidade e fazer com que haja o câncer. Mas o mais importante é o HPV e a imunidade. Agora, ela falou de um tratamento com ácido, né? Como é esse tratamento? Então, alguns tipos de HPV, existem 2 tipos de HPV. Todos os HPV são danosos, mas alguns não oncogênicos, que não causam exatamente câncer, eles causam verrugas. E essas verrugas são extremamente contaminantes, estigmatizantes. Então, é muito frequente nas mulheres mais jovens essas verrugas, nos rapazes também. E o tratamento é com ácido, um ácido muito forte,
que queima e arde muito, que Nossa. nós chamamos de ATA, ácido tricloracético, a 70%. Então, assim, o HPV não só causa câncer, mas causa também um grande sofrimento de dor mesmo, porque o tratamento do tipo não oncogênico é com esse ácido que dói muito, como também o estigma, a deformação, o tratamento por si só causa cicatrizes na área genital. Então, tudo isso é emocionalmente perturbador. Sim. E tem cura? Tem. Existe a possibilidade de clarificação da infecção. Nas pessoas normais em termos de imunidade, o normal é que todo mundo tenha contato com HPV, mas a pessoa tem uma boa imunidade e não pega a infecção. Uhum. Ou essa infecção permanece por um prazo de 30 dias e o organismo expulsa. Mas pessoas que têm uma baixa de imunidade, essa infecção ela se torna crônica. Essa cronicidade, essa permanência da infecção é que faz causar o câncer. Então, o câncer é a manifestação de uma infecção crônica, uma infecção permanente de mais de meses, 1 ano, 2 anos, que causa mutação na célula, é decorrente da infecção crônica. O contato com HPV, provavelmente todos nós já tivemos. Ah, é? É? Em alguma, mas não significa que ele vai ficar. Você Ou tem que um vai contato. desenvolver. E ele vai embora. Porque você tem, é como uma gripe. Você tem, passou um vírus, Sei. Mas a gente transmite, né, nesse momento. nesse momento que está com vírus, sim. Uhum. Mas por isso que no homem não tem. Porque no homem, como ele tem imunidade melhor, então ele passa para a mulher fica com a lesão e ele já foi como uma gripe, passou. Meu Deus, já penso. Isso não se São sabe, né? sortudos, né? É, Até tem nisso. tudo. Até nisso. Que coisa. Falando de mitos e verdades, assim, o que a senhora teria a dizer às mulheres, especialmente, já que é para quem a gente fala nesse podcast, né, Então, sobre o HPV? O HPV. Então, o HPV, ele existe. Nós não temos como negar. Negar a existência dele é muito perigoso. Negar a possibilidade de fazer um preventivo, um exame ginecológico ou um teste de HPV. Muitas das pacientes que eu atendo falam, doutora, eu estou com medo de fazer, porque faz mais de 1 ano, ou 2 ou 3 que eu não faço. Porque Que eu é um tenho medo negacionismo, né? Medo do resultado. Isso é muito ruim. A gente precisa ter o diagnóstico mais precoce possível para ter um tratamento efetivo e ter cura. Quando o HPV ou o câncer do colo vai se manifestar, vai apresentar sintomas como sangramento, dor pélvica, é quando ele já está avançado, quando não tem mais condições de cura clínica. E mata. E mata. Mata sim. Então, Já o HPV, o câncer do colo cervical, ainda é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres até 36 anos. Ou seja, mata mulheres jovens que deixam filhos, que deixam marido. É um luto familiar, é uma perda, não só a perda da mulher, mas é uma perda emocional enorme. Já vi mulheres jovens de 30 e poucos anos morrerem, deixarem filhos, deixarem marido, em muito pouco tempo. Então vale muito a pena investir numa Vale. vacina, né? Vale. Embora ela seja paga, quem tem condições, que tem Sim. a maciça maioria da população feminina brasileira não pode pagar pela vacina. Mas quem pode, vale a pena investir na vacina. Vale. Independentemente da idade, doutora? Sim, a vacina para o HPV é benéfica para todos. Para todos. mas você falou da paga para adultos. Para adultos, até os 18 na anos. verdade, não existe aquela para adultos. Ah, Todas as vacinas, elas podem ser utilizadas para jovens e adultos. Não, mas ela está querendo dizer que hoje as vacinas são pagas. Quem paga é o adulto para ter direito a ela, né? Até os 18 anos de idade, o SUS oferece. isso. Tem-se a ideia de que, quando eu falo disso, que dou palestra sobre isso, é interessante o etarismo que se tem. Então, se fala assim, não, vou vacinar até 40 anos, que a mulher jovem ainda tem condições de ter HPV. Eu observo
muitas mulheres de mais de 60 anos Com vida sexual ativa. Exatamente, que têm oportunidade de conhecer, então, separaram, têm a oportunidade de conhecer outra pessoa e ter 60 anos ou até 70 hoje em dia é muito diferente Sim. do que era há 20 anos, há 30 anos. Verdade. Então, a mulher de 60 anos, ela ainda é jovem, ainda está na pista. Exato. Então, todo mundo que está na pista deve fazer a vacinação, deve ter o cuidado de vacinação. Não, eu perguntei porque eu já entrevistei outra profissional sobre o assunto e ela disse que depois de um certo tempo a imunidade da mulher vai aumentando. Não, na verdade, é exatamente... Então vamos tomar essa vacina. É exatamente o contrário. Mesmo? Tem casos, hoje sabe-se, as últimas descobertas, inclusive no último congresso que teve nos Estados Unidos sobre isso, sobre o HPV, foi falado exatamente isso, que com a idade nós temos um fenômeno que se chama senescência, imunossenescência, o envelhecimento do sistema imunológico. Então, muitas vezes o HPV estava lá paradinho, ou aquela catapora que você teve quando era criança, aí você vai desenvolver herpes zoster. Sim. A mesma coisa você vê com o HPV. Às vezes o HPV está ali mortinho, ali paradinho, latente, dormindo, a imunidade baixa e o HPV aparece. Então, já existe na literatura relato de casos de pessoas que não têm vida sexual, a viúva há 20 anos, que o HPV apareceu, que estava latente, Sim. e a pessoa desenvolveu câncer. Já que você falou em herpes zoster, agora teremos vacinação gratuita para herpes zoster. Graças né? a Deus. Pois é, porque ela é bem cara Bem também. cara. É bem cara, é indicada para o idoso justamente porque o sistema imunológico do idoso envelhece e fica mais frágil. Por isso que também deve-se pensar em vacina de HPV para qualquer idade. Muito bom. Amiga, vamos então trazer aqui a nossa patrocinadora? Vamos embora. Vamos lá. Solta aí, Gil. Maravilha, vamos falar sobre saúde. Aliás, estamos já falando aqui, né, sobre como evitar o HPV, minha gente. Olha, inúmeros estudos comprovam que a musculação, aliás, qualquer atividade física, né, aumenta a qualidade de vida, seu bem-estar. Fazer uma atividade física regular é meio caminho andado para uma vida saudável. E se você soma tudo isso a um ambiente agradável, como a gente acabou de ver, com orientação profissional, equipamentos de ponta, aí é que os resultados aparecem mesmo. Então, não espere para a próxima segunda-feira, por favor, faça hoje mesmo a sua matrícula na nova Store Fitness Natal, a mais nova academia da cidade, climatizada, tem 1.000 metros quadrados, é enorme, 17 modalidades, coletivas, esteiras exclusivas e a nova Natal fica, sabe aonde? Na Avenida Ayrton Senna, divisa, né? Natal... Parnamirim, Nova Parnamirim ali, Ayrton Senna, número 2441, que é um shopping novo também, é o Rio Grande Mall, tá? O WhatsApp é o 996990345. Vou repetir, 996990345. Muito bem, dado o recado. E doutora Ana Caterine, a gente está chegando ao final do nosso episódio. A senhora teria alguma mensagem, última mensagem, assim, que possa passar para a nossa audiência sobre o HPV? Realçar a importância do HPV, do combate à infecção pelo HPV, a importância de vacinar para diminuir a circulação do HPV na população e, assim, reduzir os casos de câncer, não só do colo uterino, mas de pênis, de vulva, de vagina, bucal, de ânus, causado pelo HPV. Perfeito, muito obrigada. E quem quiser saber mais, tirar alguma dúvida, conversar mais com a senhora, qual é o seu perfil na rede social? Ana Caterine, com KTH _ Gonçalves. Perfeito. Muito obrigada por sua presença.
E conscientizar pais e mães responsáveis desse cuidado com seu filho, com sua filha, levá-los para tomar a vacina, porque não é por causa da vacina que eles vão começar uma vida sexual. E em começando, já estão protegidos. Isso que é o mais importante. A saúde do seu filho e da sua filha no futuro. Não é isso, doutora? É isso. Perfeito. Gratidão pela oportunidade. Nós que agradecemos. A informação Obrigada. salva, né? É para isso que a gente está aqui. E a gente encerra esse episódio com uma frase da doutora Luísa Lina Villa, professora associada da USP, bióloga especialista em HPV e líder na pesquisa sobre a vacina, né, contra o HPV no Brasil. Ela diz o seguinte: o preconceito em torno da vacina e do HPV não apenas atrasa a imunização, como perpetua um ciclo de desinformação que coloca vidas em risco. Enfrentar este estigma é tão urgente quanto enfrentar o vírus. Fica a dica. Fica a dica. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada. Valeu, amiga. É isso. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.